Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o ser humano terreno diante de seu Deus. É bem importante assim, porque normalmente nós só queremos assim o benefício do Criador. E sempre a gente lembra de querer algo material. E nós entramos numa condição assim de como se fôssemos importantes, que o Criador agora tem que nos atender. É só observar assim o tipo de prece que é feita, o tipo de agradecimento. Dificilmente uma pessoa tem o costume de agradecer de manhã pela noite que teve, de agradecer à noite pelo dia que teve, de agradecer a refeição que vai receber ou que está recebendo, ou que acabou de receber. Mas nós não fazemos uma observação de que na nossa vida diária, quando surge um transtorno, aí então a pessoa muda o jeito, ela quer os auxílios, ela muda a maneira de ser. Somente no desespero. Mas nós tínhamos que perceber como nós somos por dentro, o jeito que nós atuamos e o jeito que nós procedemos. E é bem importante, porque todos os ensinos que foram trazidos, o livro Na Luz da Verdade, os ensinos de Jesus, o trabalho dos velhos profetas, os preparadores do caminho, que trouxeram informações e instruções, são sempre simples. E a simplicidade quer dizer assim, não é que a pessoa mora naquele bairro distante ou que não tem recurso financeiro. Uma simplicidade como a criança, aquela referência que Jesus trouxe, para tornarmos como crianças, quer dizer assim, trabalhar em cima dos conceitos que nós temos. E observar assim que, no caso da criança, fica bem fácil, ela tem vontade de ter uma pequena informação. Quando o adulto aprofunda nessa informação, achando que a criança vai ser beneficiada, a criança já dispersou. Não interessa para ela ir além. Então nós tínhamos que fazer um trabalho assim conosco, de observar a minha capacidade de assimilação das informações e trabalhar em cima dessa capacidade. Então não adianta eu ter muitas informações. E é bem interessante, sobre os astros, que a ciência apresenta as informações, é só observar assim que nós não temos um conceito. Todas aquelas informações não têm significação. Então não tem motivo para termos um aprofundamento. A nossa vida teria que ser assim, observando o procedimento que existe dentro da minha pessoa. Por que aquele meu antecessor adoeceu? Por que aquele outro não adoeceu? A maneira que ele está tendo, que ele continua tendo a consideração, aquele outro, por que perdeu a consideração? Esse é o trabalho que eu devia fazer. Eu teria que estar fazendo um trabalho também de observar, assim, que normalmente o jeito que eu me dirijo ao meu semelhante, quando eu quero um bem para o meu semelhante, as palavras que eu utilizo são todas transgressões do segundo mandamento. Que a pessoa fique com Deus, que a pessoa vá com Deus e que eu fique com Deus. Olha a transgressão do segundo mandamento. É como se eu me colocasse numa condição de ser superior ao Criador. Agora eu estou determinando a Ele. É assim que o procedimento das pessoas. E é bem interessante, porque quase todas as pessoas que ficam envelhecidas ficam com medo da fase seguinte da vida. Mas tínhamos que fazer um trabalho também daqueles que vêm para a matéria grosseira, que vêm com uma força. Quer dizer, que de onde ele veio com uma força. Porque a mãe fala, ela está gestando, ela fala que não posso ficar nessa posição. E muitas têm sonhos que quando esse cresce,
ele fala dos sonhos que ele está tendo. Então, aqueles sonhos que a mãe tinha quando estava gestando, era influência desse que agora está relatando. Isso é bem interessante, quer dizer que quando chegamos nessa terra, trouxemos essa força. O jeito que nós fomos aceitando a vida que vem apresentando para nós, vai nos deixando distante da luz, distante do natural. Eu vou repetindo as palavras que os meus semelhantes repetem. Eu tinha que estar fazendo um trabalho comigo de usar bem as qualidades que eu trouxe. Aquela força, porque nós sabemos assim que quando chega naquela moradia, já tem o espaço para ele. Se tem irmãos mais velhos, ele arruma o espaço entre aqueles irmãos. Quer dizer assim, ele tem o posicionamento. Esse somos nós. Depois, durante a vida, nós vamos largando desse posicionamento, porque o conceito que nós aprendemos vai esvaindo a nossa vida, vai esvaindo a nossa força. Porque tem uma coisa bem interessante. O comandante, ele tem um tom. O comandado tem que obedecer aquele tom. O comandado vai dirigir ao comandante, não dirige com o tom do comandante, ele dirige com o tom do comandado. Quer dizer assim, de imediato aí, nós vimos que tem 2 tons de voz. As pessoas têm 2 tons, mas tem mais tons. Então, nós tínhamos que observarmos assim o tom que nós usamos, principalmente em referência ao Criador. O jeito que nós estamos pedindo as coisas para o Criador, o jeito que nós estamos agradecendo as coisas. Então, é bem interessante assim, porque todos nós sabemos assim que fazem ritual para aquela criança, leva aquela criança em lugares para ela receber bênção. Então, quer dizer assim, aquele ritual que eles estão querendo que a criança receba é um ritual para o seu espírito, porque aquela criança ainda está nos braços, não saiu do colo. Então, quer dizer assim, que é para o espírito. Se tivesse invalidade, analisando aquele comportamento que João Batista teve com Jesus. E nós não podemos esquecer assim, que João Batista tinha uma capacidade especial, porque quando ele batizava uma pessoa, ele dava àquela pessoa orientação para a sua vida. O ato do batismo é para que a pessoa venha a ter uma mudança de vida. Então, aquela referência, João Batista conhecia o que aquelas pessoas precisavam quando procuravam. Tanto é que aqueles que não estavam caminhando no caminho da luz, eles não aceitavam. Quando o procuravam, ele não aceitava esses elementos que não caminhavam no caminho da luz. Quer dizer que aqueles elementos tinham conhecimento dos ensinos e degradavam os ensinos, não conduziam as pessoas para de volta à pátria do Espírito. Isso é bem simples assim. Devido a isso, João Batista não os aceitava. Então, os ensinos é para que cada espírito humano tenha a possibilidade de voltar novamente para a pátria do Espírito. Essa é a importância dos ensinos. Com o nosso descuido, aquele que tem uma intenção maldosa nos traz uma informação fraudulenta, degradada. E nós não verificamos o tom de voz que acompanha. Porque a única coisa que o ser humano não consegue alterar é a intenção daquilo que ele está falando. Quer dizer que aquele comandante, ele tem o tom de comandante. Dentro dele, ele está procurando irradiar esta condição. Aquele comandado sabe, assim, que ele tem que ficar no grau dele. Se ele tem vontade de ter o grau do comandante, ele tem que fazer os cursos. Ele tem que ter o aprimoramento, ele tem que ter a elevação. E nós sabemos assim que esses tons são verdadeiros. Aqueles que procuram degradar os ensinos, esses têm o tom de voz da degradação. Então nós não fazemos um trabalho de ir observando o tom de voz que ouvimos, porque nós sabemos também que aquela criança que está brincando na moradia ali, o cachorro está fora da moradia, ela quer brincar com o cachorro.
ela chama o cachorro. O tom de voz dela, na idade que ela tem, é um tom de voz que agrada. Ela chama, o cachorro vem, ela brinca com o cachorro. Depois ela não quer mais brincar com o cachorro, ela manda o cachorro embora. Ela não dá conta de mandar o cachorro embora porque ela não tem o tom de comando. Então ela pede para o adulto tem o tom de comando. O adulto comanda e o cachorro vai para fora. Relacionamento com outras pessoas, nós tínhamos que ver isso, o tom. É isso que precisamos de observar. Do jeito que muitos desenvolvem o tom para a música, então ele sabe que aquela pessoa está desafinada, está sem ritmo. Para a vida, é isso que nós precisaríamos de fazer esse trabalho. Essa é a importância da vida. Observar assim como é que eu estou ouvindo e como é que eu estou transmitindo uma informação que possibilita o outro voltar para a pátria do espírito. É essa a finalidade. E é bem importante, porque nós sabemos assim que aquilo que plantas, hás de colher. Quer dizer que se eu procuro conhecer todos os ensinos, eu vou me tornar seguro com uma orientação e vou me tornar seguro também com aquilo que o outro está falando para a minha pessoa. Se aquilo tem uma veracidade. É isso que nós precisaríamos de trabalhar conosco, porque ficar envelhecido sem saúde e com medo é grave. Então, para que a pessoa não fique sem saúde e com medo, ela tem que conhecer os ensinos. A vida não é somente aquela condição que todos comportam assim, para ter as coisas de matéria grosseira e para trazer filhos, como se aquele filho mostrasse que aquele se encontra equilibrado. E é bem importante, porque às vezes a gente ouve assim, que um pai ou uma mãe falou que o filho disse assim que vai cuidar da vida dele e que vai para uma região longínqua. Quer dizer que aquela esperança de ter trazido um filho, de achar assim que aquele vai ser o seu companheiro na velhice, esse filho já tomou outro rumo. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós tínhamos que nos encontrarmos numa condição de trazer filhos ligados à luz, porque aí sabemos assim que se ele vai para uma região longínqua ou não vai, não tem importância. Mas onde ele for, ele vai estar trabalhando de acordo com os ensinos. A simplicidade dos ensinos. Uma simplicidade bem simples como essa, aquilo que plantas hás de colher. Quer dizer que na agricultura ninguém tem dúvida quanto a esta simplicidade desse ensino. Quer dizer que se eu trabalhei enrolando outras pessoas, outros poderão não me enrolar. Mas acontece que devido ao fato de usar a energia errada, eu vou utilizando das energias que existem nos meus órgãos, nas minhas vísceras. Isso é físico, porque cada órgão, cada víscera, tem uma energia própria, tem uma administração própria. É só observar o caso dos rins e da bexiga. A pessoa deita, os rins continuam trabalhando, de manhã aquela bexiga está cheia. Não dependeu da pessoa. Mas se nós usamos a força que existe na criação, que a força é a vida, é a vontade de Deus. Se nós usamos erradamente esta força, desequilibramos nossa parte interna. Muitos acham assim que outros podem ajudar. Pode ajudar no caso de João Batista, quando tem palavras que auxilia e a pessoa começa a mudar a direção da sua vida. Se não muda a direção da vida, ela volta a ter aquela desarmonia, porque uma doença é uma desarmonia, não está em harmonia aquela parte do corpo, foi usado erradamente. A pessoa não fez um trabalho do terceiro mandamento, não dedicou um tempo para a vida, para ver como ela se encontrava. O ser humano terreno diante de seu Deus é bem grave assim, porque sempre encontra-se naquela condição de colocar-se como se fosse importante e de colocar-se numa condição de como se fosse superior ao Criador, determinando. E nós tínhamos que lembrar assim, da vida.
o que nos possibilita a vida, o que possibilita a manifestação da criação. Toda a criação manifesta a força que existe, que a força é a vida, que nos possibilita ter o amadurecimento, que nos possibilita ter aquela condição bem importante assim, de trabalharmos em harmonia e de observar assim que se ponderássemos um pouco, se estivéssemos fazendo o trabalho do terceiro mandamento, nosso comportamento seria diferente. Teríamos lucidez para aquilo que vai ser bom para a nossa vida. Cada pessoa teria que estar fazendo um trabalho assim, que não justifica outra coisa na vida. Não justifica o muito esforço que a pessoa faz, não justifica não ter adquirido nenhum bens materiais, não justifica ter muitos bens materiais. A referência é como a pessoa se encontra segura com ela, que é bem grave assim, que muitos falam assim, que não se aguentam. Isso é verdadeiro. Porque se a pessoa se aguentasse, ela não teria nostalgia, ela não teria aquela condição que se dá o nome de depressão. Então, o que é depressão? A depressão, a gente sabe assim que é uma palavra que foi inventada nos anos 80, porque se analisar assim, até então, a palavra depressão era utilizada para o solo que tinha um abaixamento. O solo abaixava, então ele entrou numa condição de ter mudado o nível dele. Mas a palavra depressão vem de mudanças que utilizaram, e essa mudança todos repetem, porque não justificaria falar que um cachorro tem depressão. O cachorro pode não estar contente com aquela moradia que deram a ele. Nós sabemos assim que anteriormente os portões ficavam mais abertos, e se o cachorro podia e ele não estava contente naquela moradia, ele sumia. Mas nós também conhecemos muitas outras moradias que o cachorro ia lá fora, deitava lá fora, depois entrava para dentro da moradia. E que também não justificaria falar que um homem de 20 anos está com depressão. Aquele homem de 20 anos, aquela mulher de 20 anos, aquela mulher de 40, aquele homem de 60, encontra-se numa condição de vida que, para aquela fase da vida, ele não encontra-se com o saber para mudar a fase que ele se encontra. Então, todas as pessoas têm que lembrar assim. Esse acontecimento acontece na vida de cada um que não vem fazendo um trabalho de perceber como ele assimila as informações do Criador. E é bem importante, porque de meu conhecimento, e de muitos também, que a pessoa acorda de madrugada e do jeito que ela acorda, ela sabe que ela não vai dormir. E então ela pega o livro Na Luz da Verdade, começa a estudá-lo, depois ela começa a equilibrar e o sono volta. E a pessoa tem a possibilidade de ter a recomposição orgânica. Quer dizer que o que fez com que aquela pessoa acordasse é a manifestação do seu espírito. Se o espírito não está recebendo informações e instruções para ele voltar para a pátria do espírito, não interessa para ele outra coisa. Então aquele corpo físico não tem nenhuma significação, não tem utilidade, que é a mesma coisa daquele pai, daquela mãe que trouxeram filhos que não tem nenhum saber, que possibilita para esses filhos somente as coisas da matéria grosseira. E esse filho, depois, outro com más intenções, pega na mão dele, porque não tem um norte. Não desenvolveu uma maneira de ser considerado esses pais. Então esses pais não trabalharam de uma maneira de serem considerados, porque quando os pais trabalham de uma maneira de ser considerado, esse filho desenvolve um valor a mais. Então ele passa a ser cuidadoso com aqueles que aproximam-se dele. Tínhamos que estar observando como nós somos. Nós sempre colocamos numa condição de como se fôssemos superiores ao Criador. É esse o comportamento que nós estamos tendo no nosso dia a dia, na nossa vida diária. E nós tínhamos que nos colocarmos numa condição de servos, pois se Ele nos possibilita a vida, se Ele nos possibilita a maneira de sobrevivermos, é só observar uma família normal, que existe um movimento normal ali,
a diversidade de alimentos que encontram naquela moradia e vindo de regiões muito distantes. Então, esse benefício, essa bondade que existe, que nós recebemos, é bem grave assim. Porque muitos pais falam assim, que o filho já sabe as coisas. O filho sabe as coisas teoricamente, porque as limitações que apresentam para a ida para o trabalho, da vinda do trabalho para a moradia, de conviver no ambiente de trabalho. Então, esse saber as coisas é uma teoria, porque aquele filho não sabe o esforço que é feito para manter aqueles alimentos dentro da moradia. Então, essa bondade que apresenta-se como se o pai tivesse a possibilidade de possibilitar, então, devido a isso, aquele filho fica na sombra. Então, não vai desenvolvendo os valores que a vida precisa. E nós sabemos assim que para um corpo ficar fortalecido, precisa de ter os movimentos. Para ter aquela condição de ter o relacionamento, precisa de ter a vivência. Então, o jeito que a pessoa é, o jeito que ela apresenta, então vai tendo a condição de tornar-se mais qualificado para a vida. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esse equilíbrio de perceber como nós somos e como é que nós temos que nos tornarmos. A questão da entonação que nós utilizamos na prece é bem simples assim. A prece teria que ser com uma entonação de agradecimento, mas nós normalmente dirigimos as preces numa maneira de colocarmos numa condição superior, de como agora o Criador é obrigado a nos atender. Nós não percebemos que nós não usamos ainda todos os talentos que nós já recebemos. É isso que tínhamos que estar bem presente dentro de nós, que tínhamos que desenvolver esses talentos e que não justifica a pessoa falar que trabalhou muito e ela trabalhou naquela empresa ou naquela outra porque também ela quis, porque a capacidade dela estava daquelas condições. Mas nós sabemos assim que muitos outros vai tendo os aprimoramentos. Então ele vai tendo uma maneira também de ter opção durante a sua vida. Mas o mais importante é perceber assim o jeito que nós somos e o jeito que nós precisamos de mudar. Porque quando existe um opressor na moradia ou no ambiente de trabalho, então aquele opressor entra numa condição daqueles que são oprimidos ficarem muito incomodados. Então, eles querem mudar do ambiente de trabalho. Na moradia, muitas vezes os filhos ficam descontentes com esse opressor ou com aquela opressora. Mas o filho tinha que observar assim, qual é o procedimento que ele está tendo para que ele não tenha o comportamento igual no futuro. Então, esse trabalho é a vida toda. O procedimento que nós estamos recebendo e o procedimento que nós precisamos de melhorar. Muitos acham assim que nós estamos melhorando. Não estamos melhorando, porque se estivéssemos melhorando, a Terra estaria melhor. Então, cada pessoa tem que fazer um trabalho constante. Então, a referência do terceiro mandamento é esta condição, para ver o jeito que nós estamos tendo um procedimento diante do Criador. Porque quando tem uma necessidade, que a necessidade está sempre nessa condição assim, da diminuição de saúde, do próprio, ou do seu querido, da sua querida, da condição de sobrevivência. Então é essa maneira que nós dirigimos ao Criador. E nós dirigimos numa condição de querer que Ele nos auxilia. Para receber os auxílios, nós tínhamos que perceber o jeito que nós estamos utilizando da entonação. Isso é físico, isso é verdadeiro. A maneira que nós precisamos de ter e a maneira que nós precisamos de perceber. Porque muitas vezes nós perdemos o trabalho ou perdemos uma consideração e depois nós queremos de volta ao trabalho. Nós temos que aprender a valorizar aquilo que nós temos. Nós estamos sempre fazendo uma referência daquilo que nós não temos. Dificilmente nós temos um zelo
para aquilo que nós já temos. Então nós estamos sempre entrando naquela condição de ter mais. Fica bem fácil assim de observar a questão do financeiro. A pessoa tem 10, agora ela quer ter 12, depois a programação dela é de ter mais 12, e assim é progressivo. Mas o valor dentro, qual é o procedimento que eu estou tendo agora para ter o conhecimento correto dos ensinos, a entonação que eu estou ouvindo, e lembrar assim que todos os ensinos são simples e que os lugares não levam a pessoa para junto do Criador, porque tem uma referência bem importante que fala assim que a pessoa, quando queres alguma coisa, ela tem que fechar a porta do seu quarto. Mas quando a pessoa quer alguma coisa, ela tem que saber em que porta ela vai bater e como ela vai zelar por aquilo que ela está querendo. É isso que nós precisaríamos de ver, porque a criança, ela já tem um brinquedo, agora ela quer outro. Então assim a gente vai observando assim, daí a pouco aquela criança tem um tanto de brinquedo que vira um problema, porque depois que ela acaba de brincar, ela também não quer guardar. Então é sempre aquele assunto, que agora ela precisa de guardar. E muitas vezes ela ainda tem que ser ajudada. Mas para ela tirar aqueles brinquedos que já se encontravam guardados no período anterior, ela não precisou de ajuda. Então é assim que nós somos. Então nós precisaríamos de ver o que vai ser bom para a minha vida. E temos que lembrar sempre assim que aquele que está falando, ele tem um tom de voz. A intenção que está acompanhando o tom de voz. E aquele que é ludibriado, que ele falou assim, que ele foi enganado, não, ele quis tirar proveito. Ele quis tornar-se beneficiado daquilo que estavam apresentando a ele. Então ele faz com os seus pensamentos a maneira dele tornar-se beneficiado. Então ele faz ali os cálculos, depois ele vê que aqueles cálculos ficou de acordo para aquele que ofereceu as vantagens. Então a entonação, é isso que nós precisaríamos de ver. O jeito que nós usamos a entonação e o jeito que aquele está usando a entonação conosco. E os ensinos são muito simples. E que nós tínhamos que sair dessa condição bem simples assim, de ver que se está tendo alteração nos ensinos. Então, aquele que tem o livro Na Luz da Verdade, ele não precisa de falar com outras pessoas, nem discutir com outras pessoas sobre o assunto. Ele tem que encontrar-se numa convicção interna dele que ele tem a verdade. Se ele tem a verdade, então aqueles que estão querendo trazer uma referência, é uma referência relativa, é uma justificativa. Entra naquela condição bem interessante assim, porque o mestre da oficina, daquele trabalho, não tem como explicar para aquele aprendiz todos os detalhes. Quando o aprendiz tem alguma imaginação e quer trazer para o mestre, aquele mestre tem que falar, você tem que esperar. Agora, se o mestre começa a debater com ele, então ele entra na mesma condição do aprendiz. É isso que cada um precisa de entender. Perceber o grau que ele tem e o grau daquele que está querendo debater sobre um assunto, sobre uma informação, sobre uma instrução, sobre um ensino que os velhos profetas já trouxeram, ou que o Filho de Deus, ou o livro Na Luz da Verdade. Então essa naturalidade para a vida é que nós tínhamos que ter. A entonação daquilo que nós estamos ouvindo, e a entonação daquilo que nós estamos transmitindo aquelas informações. A segurança. Então, toda a época da nossa vida, nós temos tanto trabalho para ser feito conosco, que nós não teríamos tempo de olhar para um lado, nem olhar para o outro. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade,